Vocês estão felizes? Estou vendo, está todo mundo feliz, animado, né, Taylor? Bom, nós estamos num projeto aí com o Senhor, projeto de oração, de jejum, faz parte da nossa agenda, né? Em busca de milagres. E nesse dia nós convidamos o pastor Romeu para estar conosco. Ontem nós estivemos aqui, sexta-feira nós começamos a consagração do nosso jejum. E ontem nós estivemos aqui, passamos o dia todo acampado dentro da igreja, foi alguma coisa assim, sobrenatural. Deus realmente falou muito conosco, nos abençoou, tivemos experiências maravilhosas. É impossível, né, repetir a unção, obrigado meu amigo, reprisar que foi a unção do momento. Mas, aproveitando que o pastor Romeu está aí, eu pedi a ele para falar para vocês, aqui ministrar aqui no Tadel. Ele vai ministrar no culto, eu pedi ele para ministrar, ele tem tido experiências novas e também diferentes das nossas, né? Porque ele está na nossa igreja lá em Marília, é uma igreja fora, e eu queria dar a ele a oportunidade, Deus possa falar muito ao seu coração. Pastor Romeu, meu discípulo querido. Bom dia, igreja, graça e paz seja convosco. Irmãos, quando eu venho aqui, eu sempre tenho as grandes revelações. O pastor perdeu uma Bíblia e eu encontrei. Estava lá no sítio e eu peguei para usar. Queridos, estou muito feliz de poder estar aqui, né, com essa igreja que nós amamos tanto, que também fazemos parte dessa igreja. E é sempre muito bom estar comungando com vocês aqui nessa manhã. E eu quero compartilhar com vocês um texto rapidamente. Trago um abraço da mulher mais grávida lá de Marília, que é minha esposa, pastora Madalena. Ela ficou devido o doutor ter... nós vamos ler em João, capítulo 21, Evangelho de João. Como eu ia dizendo, o doutor não deixou ela viajar, e então ela não pôde estar aqui conosco. Mas eu mando um abraço a todos os irmãos, a igreja, amém? Então vamos lá. João capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando as redes com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. A soltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Amém? Amados, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a verdade do Evangelho. Nós sabemos que
o Evangelho de Jesus Cristo é baseado em verdades que nós devemos obedecer, ouvir e também obedecer. Mas eu gostaria de frisar 3 verdades que falaram comigo, que estão me educando para viver uma multiplicação em Deus, para alcançar os propósitos de Deus para a nossa igreja, para a nossa célula e também para o nosso discipulado dia após dia. Dentro dessa verdade, eu quero falar sobre 3 verdades que eu encontrei no Evangelho. Nós vamos encontrar várias outras, e bem da verdade que nós vamos falar alguma coisa além de 3 verdades que poderiam ser também fortalecidas como tópicos principais do que eu vou falar. Então são experiências que eu tenho vivido, e interessante que ultimamente eu tenho pregado em alguns lugares e eu tenho sempre pedido desculpa porque estou tão envolvido na visão do MDA, estou tão envolvido em discipular todo dia, em visitar células, em falar sobre o assunto, que eu não sei mais pregar sem falar sobre célula e sem falar sobre discipulado. Acho que a gente vai trabalhando tão profundamente, se envolvendo e vivendo tanto, que você não consegue falar de outra coisa. Então, queridos, eu quero falar sobre as verdades, sobre 3 verdades que falaram muito forte ao meu coração. Então, queridos, nós vemos aqui que Jesus, depois de ter se encontrado no Calvário, vencido a morte e ter ressuscitado, Jesus, ele resolve encontrar com os discípulos. E alguns discípulos já decepcionados porque eles esperavam um reino terreno de Jesus. Eles esperavam que Jesus restaurasse a situação de Israel e estabelecesse então o seu reino naquele momento. E é interessante que, se lá atrás Deus já trabalhava no querer e no efetuar dele, hoje é a mesma coisa. Nós não devemos estar atuando dentro da nossa vontade. Nós temos que estar à disposição da vontade de Deus. E nós vemos aqui que os discípulos nesse momento estavam decepcionados. Por quê? Porque aquilo que eles esperavam, aquilo que eles achavam, aquilo que eles queriam para aquele momento não era a perfeita e agradável vontade de Deus. E Jesus agora encontra os seus discípulos fazendo aquilo que ele não tinha os mandado fazer. Eles estavam na contramão da história, na contramão da ordem. E agora eles voltaram para onde? Voltaram para trás. Eles voltaram a fazer aquilo que Jesus, quando encontrou eles fazendo, disse: olha, vem e segue-me. Me segue, eu vos farei pescadores de homens. E eles voltaram a serem pescadores de peixe. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos encontrar na nossa caminhada, isso é verdade do Evangelho, nós vamos encontrar desafios, nós vamos encontrar lutas, pelejas, porque nem sempre os nossos pensamentos estão casados aos pensamentos de Deus, naquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas isso não quer dizer que eu e você devemos parar, voltar para trás. Eu sempre, quando estou enfrentando uma situação, revés aquilo que Deus colocou no meu coração, eu pergunto para mim mesmo: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Os discípulos não se perguntaram, eles simplesmente voltaram a fazer aquilo que eles sabiam fazer. E o Evangelho, irmãos, é uma oportunidade de Deus para nós. Todos nós que estamos aqui fomos melhorados pelo Evangelho de Jesus Cristo. É só você olhar um pouquinho para trás e trazer a memória, o que te traz a esperança. Por quê? Quando você está enfrentando luta na sua célula, na sua casa, que é a sua principal célula, é a sua principal rede de discipulado, quando você está enfrentando lutas e o inimigo está dizendo para você: olha, não vai ter jeito, você vai parar mesmo, isso não vai dar certo, é melhor você chutar o balde. Muitas vezes a gente quer chutar o balde, desistir de tudo, não é verdade?
aí o Espírito Santo traz à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? É aquilo que Deus fez na sua vida. Hoje você está numa posição de honra, porque você é um vaso escolhido pelo Senhor para fazer a obra dele, para tocar pessoas, para ser instrumento de mudança na vida de outra pessoa. Ei, é interessante salientar, queridos, que você, para ser usado por Deus, muitas vezes você não precisa usar uma só palavra, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma verdade que está sendo escrita na sua vida. Amém? Todos os dias há uma ação do Espírito Santo na sua vida, porque o Evangelho não parou de ser escrito, ele está sendo escrito na minha e na sua vida. Então, queridos, a primeira verdade que eu entendo é que o Evangelho é uma oportunidade de vida para nós. Antes eu era um drogado, usava 5 tipos de droga, eu era uma dor de cabeça para os meus familiares me queriam ver na rua do que dentro da minha casa. Ontem eu estive com a minha mãe a tarde inteira, e quando eu chego em casa, ela abre o sorriso até aqui. Sabe por quê, queridos? A minha mãe tem um tratamento diferente comigo, porque um dia ela me viu na sarjeta, hoje ela me vê tocando pessoas e mudando vidas, e fazendo o Evangelho acontecer na vida das pessoas. E nesta manhã Deus está dizendo para você que o Evangelho está na sua vida, e ele é uma oportunidade de Deus para quem está lá na sua rua, para quem está lá no seu trabalho, para quem está no contexto da sua vida. O Evangelho, ele é uma oportunidade de vida para você, uma oportunidade de vida para o seu vizinho, uma oportunidade de vida para quem vê a sua vida, ele é uma oportunidade de vida. Essa é a verdade. Os discípulos, eles tiveram uma oportunidade em Jesus, mas eles pensaram simplesmente para o momento atual. E aí eu lembro, sabe de quê? De Salomão. Salomão, ele expressou dizendo: aquele que espera dessa vida, que espera só para essa vida, é o pior dos miseráveis. Olha que palavra triste, olha que palavra, né, intragável. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho na sua vida, ele está sendo escrito cada dia uma novidade nova, cada dia na vida de alguém de uma forma diferente e profunda. Deus está trabalhando, ainda que você não vê. Querido, plantar o Evangelho na vida de outra pessoa não é diferente que uma plantação. Quando eu pastoreei no Triângulo Mineiro, na cidade de Monte Carmelo, eu fui em uma plantação de café e eles plantaram ali a semente do café. Depois de um mês eu voltei àquela plantação e eu disse: cadê o café que vocês plantaram aqui? Eles dizem assim: ainda eles não cresceram no nível que precisa crescer. Interessante que eu achei que já ia estar grande depois de um mês, mas ainda estava começando a aparecer os primeiros brotos. E eles dizem assim: quando essa plantação estiver do 3º ano para o 7º ano, eles estarão dando melhor café, a melhor colheita. Nós vamos tirar dessa plantação que nós fizemos, que parece que ela não existe. Alguns nem surgiu o pendão. Queridos, o Evangelho é assim. Não desista daquele que você está dando a oportunidade de trabalhar com ele, de falar com ele, de semear a palavra de Deus na vida dele. Foi isso que Jesus fez. Jesus foi encontrar com os discípulos. Interessante que quando Jesus passou por ali, chamou aqueles irmãos, eram 2 ou 3, e agora havia mais 2 discípulos. Olha que interessante. Havia mais 2 discípulos que não eram pescadores, que não tinham experiência com pescaria, mas haviam sido influenciados pela vida de Pedro e seus irmãos. E agora eles estavam no contexto da pescaria, não eram pescadores, não sabiam pescar, e eles estavam ali junto porque não tinha nada o que fazer. E é interessante que o Evangelho é uma oportunidade todo dia. É uma disposição de trabalhar com uma pessoa todos os dias. Uma coisa que eu anotei aqui, muito interessante, irmãos, que o Evangelho é o principal manual do discipulado.
quando eu conheci o discipulado, o pastor William veio com uma revistinha para mim, um livrinho, acho que você já passou por essa fase, e ali tinha umas doutrinas tão corriqueiras, tão primárias, e eu olhei aquilo e disse, nossa, eu vou ter que perder tempo com isso, eu vou ter que preencher. Não, é porque o pastor tão muito delicado, muito sabiamente, dizendo, não, isso aqui é só profeticamente, para a gente manter o modelo. É importante, queridos, porque você espiritualmente está gerando na vida de alguém, profeticamente, aquilo que foi gerado na sua modelo. Ele tem que caminhar alinhado à mente, né? Você tem que estar alinhado com tudo aquilo que você está vendo na vida do seu discipulador. Então, queridos, o Evangelho, ele é o manual do discipulado. Quando você pega o manual, aquele manual de acompanhamento inicial, você vai ver que ali você não vai ter nada do Antigo Testamento. São alimentações, são versículos que vão alimentar e sustentar e fundamentar a vida de quem está começando. E é muito importante para quem está começando aquelas verdades, porque ela vai dar sustentação, ela vai limpar a pessoa dos velhos costumes, das heresias, dos ensinamentos errados que a gente aprende em toda a caminhada. E quando eu peguei aquele manual, eu comecei a fazer a primeira e fui lembrando dos meus primeiros passos, que eu não tive a oportunidade de ser muito bem trabalhado por essas verdades. E eu, quando eu estava já na metade do livro, disse assim, poxa, por que eu não tive essa oportunidade antes? Irmãos, a gente vai sendo mal treinado para pregar o Evangelho para pessoas. Depois você pega um material tão simples e ele vai te reciclando e vai te dando oportunidade de melhorar ainda mais. Então lembre-se de uma coisa, o Evangelho é a oportunidade de Deus para a sua vida, mas o Evangelho é o manual do discipulado. Então é muito importante você estar muito alinhado com a palavra de Deus, sabendo procurar conhecer a história de Jesus, a tarefa de Jesus, porque Ele é o modelo para nós de discipulado, Ele é o modelo para nós de célula. Então, queridos, o Evangelho é o discipulado. Viver o Evangelho é dar sempre mais uma oportunidade para alguém. Verdade que a nossa vida, tão corrida, tão cheia de atividade, que nós cansamos das pessoas muito rápido, não é verdade? Principalmente aquelas que necessitam mais da gente, que têm dificuldade de se comportar dentro da vida cristã. Eu já fui assim, eu já dei muito vacilo, eu já deslizei muito, já escorreguei muito no tomate. Muitos líderes tiveram que ter muita paciência comigo, e eu confesso para você que alguns até desistiram de mim. Graças a Deus que o Senhor não desistiu. Amém? Então, queridos, o Evangelho, ele é o Evangelho da oportunidade. A Bíblia diz que os discípulos estavam decepcionados, achando que Jesus o havia enganado. Talvez estariam pensando, a Bíblia não disse isso, mas talvez ele poderia dizer, poxa, enganamos com o Mestre. E ao mesmo tempo, nutridos daquele sentimento de perca, porque eles tinham um referencial na sua vida, eles tinham um norte, eles tinham um pensamento onde iriam chegar, e agora eles não tinham nada, mas o Evangelho estava sendo escrito. Jesus agora ressurreto, eles sabendo que o Evangelho é a oportunidade, sabe o que Jesus faz? Os discípulos estavam todos feridos, machucados, sem certeza, decepcionados, porque talvez eles poderiam até dizer assim, eu vou ser ministro da saúde no reino de Jesus na terra, eu vou ser o ministro dos transportes. Talvez eles tinham uma ideia, a Bíblia não diz, eu estou fazendo analogia, e agora estavam sem norte, eles estavam sem pensamento, eles não tinham mais uma esperança, e a Bíblia diz que Jesus estava na praia. Quantas vezes Jesus não nos encontrou na praia? Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação como essa?
em que não tínhamos direção, não sabíamos mais o que fazer, talvez a vida cristã não tinha nem mais sentido para a nossa vida, e Ele nos encontrou na praia da nossa vida para dizer: eu tenho uma oportunidade nova para você, eu tenho uma oportunidade nova para a sua casa. E falar de casa, irmãos, é impressionante. Quando eu conheci a minha esposa, alguém disse para mim, palavra profética, todo mundo era contra o meu namoro, morava no porão da igreja, conheci uma moça de família, filha de um bancário. Na igreja era tão difícil ter alguém nesse nível, né? E eu conheci uma moça tão bonita, com um rosto angelical, e era difícil, porque as pessoas não aceitavam o nosso relacionamento. E um dia no culto, veio um moço, sem aparência de profeta, sem aparência de líder, e ele diz assim: eu estou colocando você dentro dessa casa, não desista, porque eu vou fazer uma grande obra. E hoje é tão interessante ver o meu sogro aqui na igreja, tão compromissado com o Senhor, ver a minha sogra, onde ela vai evangelizando, falando o que Deus está fazendo na vida dela. Eu vou dizer, algumas vezes, quando a gente pensava que eles estavam se convertendo, eles falavam: outro dia eu tive uma palavra de alguém que morreu. Eu sonhei, porque eles eram espíritas. Quando a gente achava que Deus estava tocando na vida deles, eles davam uma palavra contrária. E nós não pregamos para eles com palavras, mas pregamos com uma vida, com o nosso compromisso com Deus. E não desistimos disso acontecer na vida deles. Então, queridos, o Evangelho é dar mais uma oportunidade para alguém. Você está fazendo o Evangelho acontecer na sua casa. Você está fazendo o Evangelho acontecer na casa das pessoas, na vida das pessoas, quando você se reúne na célula. O Evangelho está sendo escrito através da sua vida, na vida de outra pessoa. Então, querido, quando Satanás vier e dizer para você: para com isso, não faça mais isso, porque olha, ninguém está dando crédito. E talvez você já tenha até construído alguma coisa que será necessário construir de novo. Às vezes a gente visita células e trabalhando com aquela célula por algum tempo, e você vai tentando ajustar os líderes em treinamento, né? Como eu estava falando com a pastora Marli ontem sobre isso. Nós estamos trabalhando muito próximo dos discípulos que estão sendo treinados, né? Os líderes em treinamento, intercessor, o diácono, o secretário e o ministro de louvor, levando-os a levar a sério, e você vai tentando, trabalhando no Tadel, você vai treinando as pessoas ali na célula, e às vezes quando você retorna, algum tempo depois você encontra a célula não funcionando como se deve. Mas eu quero dizer para você, é tempo de você dar mais uma oportunidade, é tempo de você começar tudo de novo. Foi isso que Jesus fez. Ele viu que os seus discípulos não entenderam, ele viu que os seus discípulos não compreenderam a sua visão, não compreenderam a sua linguagem, a sua palavra profética. Ele agora prepara um banquete novamente, para começar tudo de novo. Irmãos, como é gostoso quando nós entendemos que discipulado é começar de novo, todas as vezes que for necessário. Querido, pode ter certeza, nem Satanás vai poder te segurar daqui para frente, se você colocar no seu coração essa verdade: haja o que houver, eu não vou desistir, haja o que houver, eu vou dar sempre mais uma oportunidade para alguém. Nós vamos ser sempre tentados em desistir. Discipular é voltar a fazer tudo de novo, até dar certo. Até dar certo. Não é a primeira vez que eles compreenderam, não, é até dar certo. Jesus voltou lá, Pedro estava ferido, envergonhado, e o Senhor preparou um banquete. Prepara um banquete lá na sua célula, quando a coisa não estiver dando certo.
Faz uma festa na sua célula. Celebre aquela célula quando a coisa não estiver dando certo. Você está dizendo assim: eu vou parar com essa célula. O diabo está dizendo: para com esse negócio. Volta para o modelo antigo. Vai para a igreja, senta, dá glória a Deus, vai para a sua casa. Espera a salvação, seja infrutífero. Não receba galardão. Vai para o céu, mas sem galardão. Querido, faz uma festa. Frustra o inferno. Faz uma festa, coloca balão lá na sua festa. Marca uma nova colheita de multiplicação, marca uma festa de batismo, comece tudo de novo, motive tudo de novo, porque uma hora o Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que ele propôs no seu coração. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que até os meus erros na célula, eles têm dado certo. Sabe por quê? Porque quando você obedece, quando você está procurando se alinhar ao seu líder, procurando viver no nível de alinhamento com a sua igreja, com a visão da igreja, sendo transparente e fiel com o seu líder, confesso para você que eu estou rompendo o discipulado, e hoje, mesmo estando a 780 quilômetros da nossa igreja, do meu discipulador, eu procuro quebrar os paradigmas, eu procuro ser mais transparente possível, porque isso vai gerar na minha vida um potencial maior, uma cura maior. Então eu procuro viver isso. Isso é de suma importância, você ter esse comportamento de andar muito próximo, de andar muito perto daquilo que está te propondo. Por quê? Isso vai gerar na sua vida um crescimento muito maior. Amém, queridos? Quem está compreendendo aí, diga glória a Deus. Irmãos, discipular é voltar a fazer tudo novamente até dar certo. Isso faz toda a diferença na vida daquele que quer fazer algo para Deus, que quer vencer, que quer crescer, quer fazer a sua vida valer a pena. Queridos, o sentimento que eu tenho nesses últimos dias, eu acredito que seja o sentimento que houve no coração de muitos homens, que eu poderia relatar alguns outros aqui, como Santos Dumont. Santos Dumont nasceu e ele se tornou uma criança e logo se tornou uma adolescente, e ele ficou obcecado em fazer uma sociedade melhor. Então ele começou a idealizar o avião, ele começou a querer construir algo para marcar a sociedade, e ele marca a sociedade até hoje, quando você cruza o país em poucas horas. Sabe por quê? Porque ele resolveu mudar a história de uma nação e do mundo, e mais do que isso, queridos, ele queria marcar a sua própria história. Satanás não quer que você marque a sua história, ele quer que você marque a sua história com fracasso, ele quer que você marque a sua história sendo uma pessoa que desiste de tudo que é importante na sua vida. Quando você desiste de pessoas, lembre-se que você está desistindo das primeiras pessoas que estão em volta da sua vida, que é a sua própria família. Então coloque no seu coração de ser intenso com Deus, de ser intenso com a sua igreja, de ser intenso com a sua célula. Faça aquilo que Deus espera que você faça. Não desista. É muito fácil, irmãos, desistir, como eu estava dizendo. É muito fácil você desistir daquilo que você não tem um foco, que não está diante dos seus olhos. É muito fácil. E eu quero dizer para você que eu, estando longe, eu procuro ter o meu coração perto dessa igreja, perto dos líderes dessa igreja e do meu discipulador, porque isso vai facilitar a minha vida e a minha ação, onde eu sou bombardeado a desistir todos os dias. Fala para o seu irmão assim: eu acordo e uma das primeiras propostas que eu recebo é de desistir. Quando alguém vem dizendo para mim: pastor, está muito difícil, querido, não está difícil. Essa é a primeira proposta. O inimigo, quando você acorda, a primeira coisa que ele tenta fazer você
é desistir do seu casamento quando ele está em crise. Ele faz você desistir da sua empresa quando ela está falindo. Ele faz uma proposta de você desistir do seu filho quando ele está profundamente nas drogas. Faz você desistir de alguma coisa que não vai bem na sua vida. Mas a proposta de Deus é essa: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Catuca o seu irmão aí, diga para ele assim: a sua célula já deu certo, seu discipulado 1 a 1 já deu certo, porque esta é a oportunidade de Deus. Fala com o seu irmão: essa é a oportunidade de Deus para a pessoa que está no seu lado. Eu quero finalizar aqui, irmãos. Eu acho que eu já estourei o meu horário aí. Alguém olha para mim, por favor. Segunda situação: o evangelho é a demonstração do poder de Deus. Quando eu comecei a célula lá, eu achava muito difícil, porque eu sou um pastor muito pentecostal, eu gosto do mover de Deus. Eu nasci no fogo, irmãos. Eu aceitei Jesus numa vigília. Estava contando isso ontem. Eu fui na vigília, na verdade Deus me levou naquela vigília, e quando eu cheguei ali eu vi o mover de Deus. De cara eu vi um traficante que eu comprava droga na mão dele. Há 2 anos eu não via ele mais, achava que ele estava preso, né? E claro que estava preso em Jesus, melhor prisão que tem. Eu encontrei com ele lá falando de Jesus, Lidinho, e com um brilho diferente, porque eu ia comprar droga com ele, irmãos, e eu tinha medo dele me matar. Esse camarada, ele não ama ninguém, ele era tão bravo. Uma pessoa que ele lutava 4 artes marciais. Pastor Hélio, que é pastor hoje, ele era traficante no Lindéia. Eu sabia da vida de horrores dele. E eu cheguei na vigília e eu encontrei o Hélio ali, de terno, gravata, falando em línguas, profetizando, contando a história da vida dele. E eu disse assim: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu cheguei ali para deixar minha mãe, sair de lá às 5h30 da manhã. Eu estava dizendo, queridos, que ontem, que Deus é interessante demais. O poder de Deus que opera em nós é interessante demais. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, ainda que minha mãe dizia assim: olha, quando você estiver em apuros, passando por alguma situação de perigo, você chama a Deus, porque Ele vai te responder. Eu dizia para minha mãe: que negócio de Deus, que nada. Deus é a gente que cria. Eu tenho meu Deus na cabeça. Meu Deus é eu mesmo. É eu que sou meu Deus. E um dia eu deitado lá no sofá da casa da minha mãe morava numa casa pequena de 4 cômodos, de chão vermelho. Quem lembra? Você colocava para passar cera, pegava aquela bisnaguinha para colorir a cera, e a gente ficava com o pé todo vermelho. Se você andar de chinelo, o chinelo era branco, ficava vermelho, rosa, não era isso? E eu deitado naquele sofá vermelho, com chão vermelho, um louvor antigo da Lauriette tocando, porque a minha irmã cantava na igreja. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: vai, corta o seu cabelo, porque eu vou te levar num lugar. Eu disse assim: estou ficando doido. É a falta da droga que eu não estou usando. Tinha 5 dias, meu pai havia morrido. E eu falei para mim assim, diante do caixão do meu pai, disse assim: eu vou parar com as drogas. E eu não consegui parar. E eu lá disse: minha mãe, eu estou ficando louco, estou ouvindo vozes. E ela disse: que voz que você está ouvindo? O que essa voz falou com você? Eu disse assim: falou que vai me levar no lugar, mas eu tenho que cortar o meu cabelo. Irmãos, se eu chegasse numa festa, como eu já fui em alguma festa de época, dos anos 60, eu era dark na época, tinha um cabelão, meu cabelo vinha aqui, usava 2 argolas grandes na orelha. E se eu chegasse numa festa de época, todo de dark, eu não ficaria lá. Eu me sentia uma gota no oceano. Eu ia me sentir um peixe diferente no aquário. Eu me senti deslocado.
E Deus sabia que para Ele tratar no meu coração, para Ele falar comigo, Ele tinha que quebrar esse paradigma na minha vida. Então cortei o cabelo e tudo começou naquele dia. Então, queridos, eu entendo que o Evangelho é demonstração do poder de Deus. É verdade que na nossa célula nós temos um modelo, sim ou não? Nós temos a pauta, né? Nós temos a pauta, nós ministramos a pauta, mas o poder de Deus está na vida dos crentes que ali estão. No momento que você está ministrando a pauta ali, o Espírito Santo está falando em cada coração. E às vezes, irmãos, nós que somos muito pentecostais e que aprendemos a usar o dom, fazer a obra de Deus só pelos dons, nós vamos esquecendo que quem conversa é o Espírito Santo mediante a poderosa e infalível palavra de Deus. Pastor, mas isto é necessário que eu abandone os meus dons? Não, na célula também você tem oportunidade de você ser poderosamente usado por Deus, porque lá não é um ambiente de homens, é um ambiente em que o Espírito Santo está ali, um ambiente que você preparou dentro da visão, da estratégia, sabe para quê? Para que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, em cada vida. Se você chegar numa célula profetizando e está lá uma pessoa ímpia, ela não vai entender nada, ela não vai compreender nada do que está acontecendo. Mas a célula, o Evangelho, que no contexto da nossa célula, nosso discipulado está envolvido, é uma demonstração do poder de Deus. Eu estou aqui porque o poder de Deus operou em mim e continua operando cada dia mais, e você também está aqui porque o poder de Deus está operando na sua vida e através de você, para que você alcance muitas pessoas. Irmãos, eu tenho dito isso para os meus irmãos lá, porque eu digo que o pastor é o que a igreja é, o que o pastor é. Se o pastor é sensível à voz de Deus, falta 10 minutos, a igreja também é sensível. Se o pastor ele é caloroso em Deus, ele é firme em Deus, ele tem uma sensibilidade de ser cheio do Espírito Santo, a igreja também o será. E na verdade, os erros que nós cometemos, muitas vezes o excesso aos usos somente das ferramentas espirituais que são necessárias para a obra de Deus crescer. Mas a igreja não cresce somente através dos dons espirituais. Interessante, queridos, que eu levei uns 10 anos para aprender isso. E eu aprendi funcionando lá numa célula. E eu aprendi a primeira vez que eu fui ser discipulado pelo pastor, eu já contei isso, eu saí de carro porque eu fiquei abalado. Esse pastor, ele é carnal. Esse pastor, ele não entende a obra disso. Por quê? Eu sabia fazer a obra de Deus só através dos dons espirituais. E hoje eu tenho aprendido que Deus, ele tem um planejamento para que nós cresçamos de uma forma rápida e organizada. Quando cheguei em Marília, Deus colocou que nós seríamos uma igreja de 7.000 pessoas. Quando o pastor William começou a me discipular, a minha visão, ela se tornou muito maior do que o número de 7.000. Eu não sabia fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Tudo para mim era em curto prazo. E eu descobri que igrejas sadias são geradas ao longo prazo. Células sadias são geradas ao longo prazo. Discipulados profundos e honestos e alinhados são gerados constantemente em longos prazos. Mas você também precisa ser cheio do poder de Deus, porque o Evangelho é operação de poder também. Paulo, na sua carta, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 4 a 5, ele disse: o Evangelho que vos tem ensinado não é um evangelho somente de palavras persuasivas, mas de demonstração de poder. Nós temos as nossas células, e nós temos ouvido na nossa célula que Jesus tem curado enfermos, que Jesus tem revelado problemas. Pastor, mas como é isso? Você tem um momento da oração.
Nós temos um momento da oração, e aquele momento, querido, é o momento que você pode deixar o Espírito Santo te usar com sabedoria, com graça. Você que é líder, intercessor lá na sua célula, gaste esse momento para ser usado com Deus poderosamente. Consagre a sua vida para que esse momento de oração seja um momento em que o Espírito Santo manifeste na sua célula. Porque, irmãos, eu já ouvi o pastor Eibe pregar, eu já ouvi mais ou menos mais de 50 mensagens do pastor Eibe, algumas eu já ouvi mais de 20 vezes. Eu já ouvi ele dizer que a célula tem um momento em que você pode ser profundamente usado por Deus. E nós temos implantado isso lá na nossa célula. E nós ouvimos testemunhos no culto de celebração de pessoas dizendo: pastor, eu fui na célula e no momento que a pauta estava sendo ministrada, eu fui curado, não senti mais dor de coluna. Irmãos, momento da oração é o momento que você começa a orar por alguém, o Espírito Santo usa os seus lábios para falar com aquela pessoa, e às vezes você nem sabe que Deus está te usando através daquela oração, e você termina aquela célula com as pessoas chorando. Pessoa ímpia que foi ali, você colocou a mão nela e ela recebeu da operação do poder do Evangelho, e ela está totalmente quebrantada quando você faz o apelo. Ela disse: essa célula hoje foi para mim, foi para mais ninguém. Quando ela descobre, tem mais um, mais outro, porque Deus falou naquela célula poderosamente. Então o Evangelho, querido, é a demonstração do poder de Deus para a sua vida e também para a minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus operando em nossas vidas. E quando você entende essa verdade, faz toda a diferença. Eu quero orar por você. Eu quero nesse momento liberar uma unção de autoridade e manifestação do Espírito Santo. A sua célula não será mais a mesma. Você não precisa abrir mão do período da palavra, porque a palavra é que abre o caminho, é que ara o coração da pessoa. Mas busque em Deus aquele momento de intercessão. Uma coisa que nós estávamos pecando lá em Marília é que nós tínhamos o momento da célula e o momento da oração. Nós não éramos profundos com Deus. Você não precisa estender o horário da célula. Você não precisa sair daquela 1 hora de célula. Mas você pode ser profundo com Deus. Você pode ser totalmente usado por Deus nos dons espirituais, nos momentos certos, na hora certa. E esta manhã Deus está dizendo: eu vou te usar profundamente lá na sua célula. A sua célula não será mais a mesma a partir de hoje. Você recebe, levanta a sua mão e diz: eu recebo sobre a minha vida. E você, a partir de hoje, vai ver a sua célula multiplicar, porque o poder do Evangelho, a oportunidade do Evangelho, ela vai ser a diferença de Deus na sua vida e na vida dos habitantes da sua célula. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos sobre esses líderes que aqui estão, meu Deus, a operação do teu poder, meu Deus, o Evangelho operando em nossa vida, o Evangelho fazendo a diferença na nossa vida. Senhor, trata na vida de cada um de nós nesta manhã, nos levanta com poder, com autoridade, meu Deus, que nós possamos sair daqui com a certeza que vale a pena pagar um preço, que vale a pena gastar mais tempo, que vale a pena, Senhor, começar tudo de novo, se for possível, meu Deus, não desistir de ninguém, meu Deus, de levar, Senhor, a sério o que o Senhor tem confiado a nós, que são pessoas relacionadas a uma estratégia vencedora. Senhor, nos leva a ser íntegros, fiéis à nossa liderança, e assim, ó Deus, mande sobre nós, derrame sobre nós, aqui nesta manhã, uma unção de multiplicação, uma unção de poder, uma unção de autoridade, e que as nossas células são reduto do poder do Senhor, que opera em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade.